Tessie Coutinho, filha de Elcimar Coutinho, vou ler Mudança para a Maternidade e Escola. A harmonia entre a fisiologia e a bioquímica, infelizmente, durou pouco. O concurso, em 1961, para a Cátedra de Bioquímica da Faculdade de Medicina, terminou abalando a cordialidade que existia entre o candidato Trípoli Gaudenzi e o professor de Fisiologia Jorge Novis, um dos examinadores da banca que julgou o concurso. Depois do concurso, a minha continuada colaboração com a fisiologia já não era visto com bons olhos pelo professor de bioquímica, a quem eu estava subordinado administrativamente após a minha nomeação para o cargo de professor assistente de bioquímica. Foi nesse período que eu fui procurado, o destino bate à porta, pelo professor Adeodato, titular de obstetrícia e diretor do Hospital Universitário da Maternidade Climério de Oliveira, para ajudá-lo a estabelecer um centro de pesquisas obstétricas naquela maternidade. Oferecia-me todas as facilidades, além de muito espaço para laboratórios e até apartamentos que poderiam abrigar os convidados do exterior com quem eu trabalhava. O professor Adeodato estava especialmente interessado na pessoa do professor Xapo, com quem eu mantinha contato permanente depois do meu retorno nos Estados Unidos, e cuja colaboração, em virtude do renome internacional que gozava o cientista húngaro, representaria enorme prestígio para a maternidade. Minhas relações com Xapo eram muito boas. Nós nos correspondíamos regularmente e passamos a realizar pesquisas em colaboração. E foi por sugestão de Xapo que, logo depois do meu concurso para a docência, fui convidado a participar de um simpósio satélite do primeiro Congresso Mundial de Endocrinologia sobre endocrinologia do parto em Lund, na Suécia, oportunidade em que pude conviver pela primeira vez com aquele seleto grupo de cientistas dedicado exclusivamente aos mistérios da gravidez e do parto. Lars Bergson, da Suécia, Fritz Fuchs e Ana Rita Fuchs, da Dinamarca, Caldeiro Barcia do Uruguai, Kullander e Jung, da Alemanha, Xapo dos Estados Unidos e Overbeek, da Holanda. Essa foi minha primeira viagem ao exterior para participar em um congresso e foi a primeira vez que me separei dos meus 2 filhos pequenos, Elcior com 4 e Tessie com 2 anos. Inexperiente, concordei que ambos fossem com o resto da família ao aeroporto para as despedidas. Uma tragédia. As 2 crianças descabeladas, urrando como leitões na porta do matadouro, não se conformavam com a primeira separação. Parecia que adivinhavam que aquela não seria a única. Muitas outras viriam depois. Chorei lágrimas incontroláveis até chegar a Dakar, primeira parada fora do Brasil. Depois Lisboa, Paris, Copenhague e finalmente Lund. Cheguei aos pedaços. O simpósio de Lund foi um grande sucesso e teve para mim um significado especial, porque representava L'Accolade dos grandes, uma admissão ao Clube Internacional dos Versados em Fisiologia e Farmacologia Uterina. Depois do simpósio, fomos a Copenhague para o primeiro Congresso Mundial de Endocrinologia. Hospedamos-nos no Hospital Universitário, Departamento de Ginecologia, chefiado, na época, por Fritz Fuchs, que viria a tornar-se professor titular de Ginecologia e Obstetrícia na Universidade de Cornell, em Nova York, alguns anos mais tarde. Contei com a prestimosa colaboração do Dr. Fritz até o fim de sua vida. A minha participação no Congresso de Copenhague e no Simpósio de Lund representaram para mim um tônico revigorante, estímulo insuperável para fazer e investir mais na pesquisa. Ao tempo em que assumia minhas responsabilidades docentes na Faculdade de Farmácia, preparei-me para os 2 concursos, livre docência na Faculdade de Medicina e a Cátedra de Bioquímica na Faculdade de Farmácia. Em 1960, tínhamos iniciado o trabalho com acetato de medroxiprogesterona, MPA, na maternidade Climério de Oliveira, graças à ajuda inestimável do professor Adeodato Filho e dos seus assistentes, todos competentes parteiros interessados em participar daquela experiência que prometia resolver o problema do parto prematuro. O drama da perda do filho em consequência da prematuridade acabava de tornar-se conhecido do grande público em virtude da morte do último filho de Jacqueline Kennedy, esposa do então presidente John Kennedy. A total impotência dos médicos norte-americanos, praticantes da mais avançada medicina do mundo, frente àquela inoportuna atividade uterina que precipitou o parto da primeira-dama dos Estados Unidos, tornou-se dolorosamente pública. Nem mesmo nos Estados Unidos, o país mais rico e poderoso do planeta, havia como sustar o parto
parto prematuro. Para conseguir um número expressivo de casos, informamos aos obstetras da cidade, em conferência de XAPO, sobre a prematuridade no Hospital das Clínicas, da oportunidade que se oferecia àqueles cujas pacientes desenvolvessem trabalho de parto prematuro, de tratá-las com a nova progesterona. Abrimos duas frentes, uma no Hospital Maternidade Universitário da UFBA, Climério de Oliveira, e a outra na Maternidade do Estado, Tarsila Balbino. Nessa última, o meu colaborador mais dedicado foi o Dr. Gerson Mascarenhas, parteiro dos meus 2 filhos, com quem eu mantinha excelentes relações, apesar das suas convicções marxistas. Com o Dr. Mascarenhas, fomos além do projeto original que previa a administração intramuscular da MPA de modo tradicional. Nos estudos que realizamos na maternidade de Tarsila Balbino, com a colaboração de Geraldo Fischer, a MPA foi aplicada diretamente no útero por via transvaginal. Foram muitas noites nas salas de parto. Os estudos com MPA se estenderam por muitos anos, porque os primeiros resultados obtidos com as doses programadas de até 100 mg foram totalmente negativos. Como não conseguimos sustar nenhum único trabalho de parto prematuro, resolvemos aumentar a dose. Também decidimos continuar com a técnica de administração local, intramiometral, de progestínico, única que apresentava resultados promissores. Aumentamos inicialmente a dose sistêmica para 200 mg e em seguida para 400 mg. Os esperados efeitos inibidores do MPA sobre a motilidade uterina continuaram decepcionantes. Chegamos a doses de 1 grama e ainda assim, uns poucos sucessos eram desmoralizados por muitos fracassos. A tese do bloqueio progesterônico, The Progesterone Block, parecia condenada. Quem sabe talvez Caldeiro, Barcia e Cia estivessem no caminho certo. De nada adiantava saturar o útero em plena atividade de parturição com o potente derivado da progesterona. O processo iniciado continuava desinibido, como um veículo descendo ladeira em alta velocidade. Não tinha freio que o detivesse. Abalado nas minhas convicções, decidi dedicar um pouco do meu tempo a fazer investigações da tese calderiana. O primeiro objetivo era desenvolver uma técnica de dosagem da ocitocina no sangue que pudesse ser aplicada às mulheres em trabalho de parto. Investigar em mais de uma direção passou a ser uma característica das minhas pesquisas. Assim, obtinha respostas mais rápidas e as pesquisas negativas eram menos frustrantes. Segui apenas o conselho dos mais velhos, de não colocar todos os ovos no mesmo cesto.